16 em diante. Glória a Deus. Livro de João, no capítulo 5, 16 em diante, no versículo 16 em diante. Vamos ler. Por esta causa, os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se eu não fizer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vós maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Amém. Só até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai querido. Nós estamos vendo esta palavra onde Jesus está sendo perseguido pelos judeus, né? Por que esse povo perseguiam tanto o Senhor? Porque a Bíblia está ensinando para nós aqui que ele fazia questão de que as curas fossem no sábado, justamente para, acredito eu, né? Jesus, nosso Senhor, falando assim: olha, eu vim para vocês, dei a minha vida por vocês, mas vocês nada quiseram comigo. Então agora o Senhor estava mostrando, fazendo questão de mostrar para ele, para o povo judeu que o perseguia, que ele, vindo para quem veio e não foi dado valor, agora o Senhor estava fazendo na frente deles e quebrando a lei que tanto eles consagram, que é essa lei do sábado, que é a lei deixada por Moisés, que eles seguem a lei até o dia de hoje. E o nosso Deus enfrentava eles dessa forma, fazendo curas, milagres. A palavra de Deus vai dizer que ele diz àquele povo: olha, meu Pai trabalha até hoje, ele não parou de trabalhar, e nem eu. Aleluia. Pois o que ele estava fazendo na terra era trabalhando para aquele povo que não reconhecia, mostrando para aquele povo que ele era filho de Deus. Pois ele mesmo dizendo, falando para o Pai: se o Senhor não mostrar os milagres desse povo, eles não vão crer. Nem vendo milagres acreditavam, eles não estavam acreditando. Falaram que ele era filho de Beelzebul e tantas outras coisas, tanto questionaram os judeus a Jesus. Mas ele fala que ele veio para fazer aquilo que o próprio Pai mandou. Ele já é mais furioso ainda. Agora ele não é só o Messias, agora ele também é o próprio Filho de Deus. Aleluia. Não aceitavam, ninguém aceitava. Até hoje eles não aceitam Jesus. Os judeus até hoje falam que ele é só um profeta que veio na terra. Mas vindo isso de um profeta, como não crer? Como que eles estão vendo e não estão crendo que até mortos ressuscita? É muito. Nós não vemos na história da palavra, eu não lembro, né, que alguém ressuscitou morto depois de 4 dias. Agora os judeus estavam vendo todos os milagres que já haviam visto. Agora eles veem também que Lázaro morreu, porque a própria palavra fala que os judeus estavam lá consolando Maria e Marta. Os judeus foram lá, certo? Deus preparando para que eles vissem o próprio milagre, né? Que Jesus é o Filho do Homem que veio mandado por Deus. Aleluia. Que ele era o Filho verdadeiro, que ele é até hoje. Mas o povo não quis crer.
Muito pelo contrário, a palavra de Deus fala que eles queriam matá-lo. O que eles queriam era matá-lo. Talvez não, a palavra de Deus dizendo que ele feria o sábado, ele quebrava o sábado. Pois a hipocrisia dos judeus, né? Eles tinham o sábado como sagrado, porque era o dia que o Senhor descansou. Então eles trazem até hoje, eles guardam o sábado. Adianta guardar o sábado e não guardar a palavra, né? Não guardar os mandamentos do Senhor. Ele mesmo disse: aquele que tropeçar no mandamento deixa de cumprir todos. Então nós fomos privilegiados com a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor não veio para nós, mas por tabela nós somos bem-aventurados, né? Aleluia, Jesus. Então, bem-aventurado. O nosso Deus, Ele é tão perfeito que Ele programou tudo antes mesmo da fundação dos tempos. Por conhecer o futuro, Ele sabia que aconteceria de Adão, aconteceria tudo que veio até o dia de hoje. Tudo Ele sabia. Por isso estava programado para que Jesus então fosse morto pelo pecado do homem. E nós vemos o nosso Senhor passar por tudo que passou, ser humilhado, ser cuspido, ser pendurado, ser morto, mas ninguém conseguiu vencer ou calar. Aleluia. Aquilo que ele veio para fazer, ele fez. Glória a Deus. O que foi programado por Deus para ele fazer, ele cumpriu. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome santo, papai. A palavra de Deus fala que ele não fez nada antes que ele não visse o Pai fazer. Essa Aleluia. palavra o Senhor falou comigo de madrugada, ontem. Foi essa palavra que o Senhor falou. O Senhor falou que um filho não faz nada se não vê o Pai fazer. Mas está falando especificamente de Jesus, né? Porque o Pai curava, porque o Pai tirava de túmulo, porque o Pai, né, dava liberdade ao cego, ao cativo, tirava das prisões. Então ele fala, sozinho o filho não faz nada. Ele está fazendo porque viu o Pai fazer. E isto é para nós, serve para nós. Aleluia. Se nós vimos, nós sabemos que o nosso Jesus, Ele faz tudo isso. Como Ele mesmo disse, tudo que eu fiz, poderemos nós fazer também. Ele está dizendo aqui ao povo, coisas maiores do que essas que estamos vendo, que vocês veem agora que eu faço no sábado, vocês vão ver coisas maiores. O filho não age sozinho. O filho está agindo porque viu o Pai agir. Aleluia. E nós, não que nós vimos com os olhos, mas tudo que nós sabemos que o nosso Senhor fez, Ele disse para nós que faríamos nós também. Glória a Jesus. Aleluia. Agora, aonde encontrar fé para fazer tudo aquilo que Jesus fez? Que muitas vezes a gente não consegue entender um simples problema da nossa vida, a gente não consegue entender e decifrar. Como é que nós conseguimos fazer coisas maiores que Jesus? Isso vai acontecer com o tempo, com o nosso crescimento. Quando a gente parar de dar tanta importância para as provas, quando a gente parar de tanto resmungar no meio das provas, a gente vai começar a entender o que Deus tem preparado para nós. Aleluia. Claro, vai chegar dia que você vai se interrogar, né? Se questionar. Como assim, Senhor? Como é que eu posso fazer tudo que o Senhor fez? Mas vai ter dia que nós vamos ser capazes de fazer. Aleluia. Vai ter dia que nós vamos estar tão cheios de fé que nós vamos conseguir fazer. Se surgir qualquer problema na nossa frente, nós seremos capazes de fazer. A nossa vida, a nossa fé, ela é cheia de altos e baixos. O que eu vivo hoje, amanhã eu não vivo. O que eu faço hoje, amanhã eu não faço. Tem dia que nós vamos até voar, se nós quiser. Mas tem dia que nós não vamos conseguir sair do lugar.
tanto questionamento, de tanta dor dentro de nós, que a gente carrega, por questões que a gente não tem resposta e não podemos entender. Aleluia. Mas Deus vai trabalhando dentro de nós, para a gente não questionar mais, deixar o tempo do Senhor, deixar Deus chegar no tempo dele. Mas isso acontece depois de muito tempo. O que eu vejo hoje, eu olho para pessoas, eu fui cavalinho esses dias, e eu andei observando algumas coisas. Eu andei observando que se Deus fizer o que pessoas pedem, as pessoas não vão ficar. Não vão, por quê? Porque não estão preparados. Dizem muito, mas só a boca. Se Deus der o que ela quer, Deus vai perder. Eu perguntei, Senhor, e quanto àquele assunto? O Senhor falou assim, ainda não é a hora. A pessoa não está preparada. Se eu fizer, eu vou perder. Então Deus não quer perder ninguém. Ainda não é hora. Aleluia. A pessoa vai entender, ela vai ouvir o áudio, ela vai saber. Ela vai entender. Não é hora. Se eu com os olhos carnais eu conseguir ver, imagina Deus que olha para dentro do coração. Se já expressa a pessoa nas atitudes, você imagina se Deus, o coração, ele não entende. Agora, nós às vezes falamos, parece que Deus me abandonou, né? Falamos sim, parece que Deus largou nós, mas Ele está dizendo aqui, o meu pai não parou, também não parei de trabalhar. Aleluia. É que não é tempo de fazer. Deus não vai fazer ainda. Às vezes Deus promete, mas nós colocamos a mão e atrapalhamos, e aí a bênção vai durando, vai se estendendo. Se a gente olhar para o povo do Egito, irmão, era só 40 dias. O povo murmurou tanto, brigou tanto, xingou tanto, que Deus falou, tá bom. De 40 dias vai para 40 anos agora. E aí a promessa que foi feita sobre eles de ver a terra prometida, não aconteceu. Por quê? Quem que atrapalhou a bênção? Quem recebeu. Recebeu e não soube digerir, não soube esperar. Ficava reclamando como de Deus, ficava julgando, pressionando. E com isso que ele fazia como de Deus, fazia com o próprio Deus, né? Quem questiona as ordens de Deus, questiona Deus. Foi o que eu falei da palavra de Jó. Jó 40, pode ler aí. E Jó, o Senhor pressionou ele falou, uma vez eu falei e a segunda não vou repetir. Eu sei que transgredi contra o Senhor, contra a tua palavra. Então somos nós. Quando nós entendermos tudo isso, o nosso Jesus disse que aquilo que eu faço, fareis vós também. Aleluia. Eu acredito que Deus ele vai fazendo aos poucos, como assim no culto, lá no início começou e veio essa palavra, que Deus vai fazendo aos poucos, até Deus completar a obra. E Deus muitas vezes não nos deixa ver nada, e também não fala nada. Não fala nada. A palavra diz que Ele ama, o nosso Pai nos ama. Ele ama o Filho, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. Mas isso aqui é Jesus, né? Alguém pode perguntar, não, assim, ele não mostra tudo. É Jesus. Como a palavra fala que foi dado todo o poder ao Filho, Jesus. Nós não temos todo o poder, não temos nada. Nós temos só aquilo que Ele permite que nós tenhamos, né? Ele desce sobre cada um aquilo que Ele quer. Quer ver? Está escrito aqui no 21, pois assim como o Pai ressuscita os mortos, Deus vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que querem. Aí nós perguntamos, por que aquele irmão tem isso, eu também quero e não posso? Porque é aquele que ele quer, aquele que ele quer dar, aquele que ele quer fazer, aquele que ele quer exaltar. Só que quando Deus está apertando alguém, ninguém quer, né? Fala assim, eu aperto eu também. Aí ninguém quer, aí você só vê ninguém vazando, né? Não, Senhor, não faz comigo não, deixa isso quieto.
Eu quero a boa obra, Senhor. Não oferta eu não. Aí nós ficamos como Jesus lá no Getsemane. Senhor, afasta de mim, afasta. Leva embora essa palavra. Mas a bênção, a gente está, se possível, todo dia cobrando a Deus. Senhor, eu quero. Por que não veio ainda assim? O Senhor me deixou, o Senhor me abandonou. Quem é que não questiona Deus sobre isso? Sobre Deus deixar, sobre Deus fazer a promessa e não cumprir. O ser humano faz isso. Eu ouvi tanto testemunho já, os irmãos falaram assim, estava assistindo já. Aí Deus veio. Deus vai medindo até onde a gente aguenta. Deus vai nos medindo, vai até a hora que não dá mais, aí ele vem e entrega. Porque a pessoa está se espanando, já não aguento mais isso, não quero mais, não vou mais. Às vezes falamos isso da boca para fora. Falamos de manhã e de tarde, estamos de joelho. É, não é? Mas às vezes a gente está de saco cheio. A gente passa dias sem orar, não quer pegar na Bíblia. Porque você está cansado de escutar que Deus vai fazer. E Deus não deixa a gente esquecer, é isso que é o negócio. Né? Quando você está ali tranquilo, o Senhor vem, cutuca de novo na ferida. E aquele negócio que você está esperando aqui é uma ferida aberta. Você está, Senhor, esse negócio vai cumprir, quando vai ser, o Senhor vai me dar. Demorando, que nem a palavra de Deus fala. Se demorar para cumprir a promessa, a gente perde a fé. É natural, a Bíblia está falando isso. Foi Salomão que escreveu isso. Demorando demais a promessa a cumprir, a gente perde a fé, a gente se desvanece. Fala, não vou orar mais, não vale a pena. Ora, Deus não responde, Deus não fala nada. Não é que não responde, né? Tem coisas que ele não vai fazer, ele não vai falar. Ele vai fazer em silêncio. Mas compensa a gente parar de fazer? Não compensa. Porque é você que precisa, é você que quer. A promessa é sua. Deus vai nos medindo acerca da nossa busca. Ou acerca da nossa estagnação. Se eu parar, como é que a promessa vai cumprir se eu parar? Se eu abandonar a fé, vou pular do barco, não quero mais, não vou mais. Em alguma situação, Deus, o Senhor vem e socorre. Mas em outras, se você desistiu, felizmente, você abriu mão da sua bênção. E tem gente aí que eu não vou falar nome, posso ficar citando nome, mas começou bem, mas em poucos dias já está desistindo. Começa rápido, mas daqui a pouco está engatinhando. Melhor a gente começar devagar e ir devagar até o fim, né? Não começar correndo, daqui a pouco você desiste, para no meio do caminho e está questionando Deus, por que Deus não fez, o que Deus não faz, quando é que Deus vai fazer. O mais tem hoje é isso aí. E as pessoas recebendo promessa e largando para lá. Porque Deus não fez, não vai fazer mais. Alguns Deus vai incomodar, outros Deus vai deixar para lá. Por que Deus não dá logo? É por isso mesmo. Para a pessoa não receber e não fazer como os leprosos, né? Os 10 receberam, mais um voltou. Então eu acredito que Deus cansa também. Deus também olha para nós e nos prova. E prova para ver se nós vamos ser fiel, nós vamos ficar firmes. Quantos são os testemunhos que a gente vê? Deus fez e a pessoa espirrou. Deus cumpriu e a pessoa não cumpriu. O homem é mentiroso. A palavra de Deus fala, seja todo homem mentiroso, só Deus verdadeiro. Tem pessoas que, se Deus fizer, desvia, desencaminha, volta para o mundo. Deus falou isso para mim, eu não vou fazer ainda, ele não está pronto, ela não está preparada. Então, infelizmente, é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Eu questiono a Deus às vezes as coisas que Ele mandou dizer, Ele fala, não, ainda não dá para fazer. Está muito raso, está sem raiz, qualquer ventinho derruba. Então isso aí vai fazer com que a promessa vá prolongando, tem que ganhar corpo, tem que aprofundar a raiz. Senão o que Deus vai fazer? Ele vai te dar para você ir embora. Ele vai te dar para você ir para o mundo. Ele vai te dar para você sair para as baladas.
Não. O Senhor vai preparar você, né? Vai preparar, fazer a sua raiz aprofundar. Está te aguando, está semeando ali para a sua raiz aprofundar na água, né? Com o molhar, o regar, a palavra de Deus fala que Paulo plantou e Silas. Apolo. Paulo plantou e Silas o quê? Apolo regou, mas o crescimento que ele dá é Deus. Paulo é Apolo, né? Então, aí é que está. Você quem rega é Deus, né? Quem dá crescimento é Deus. Aleluia. Então, se Deus olha para nós e vê nossas raízes superficiais, Deus não faz. Há casos e casos, né? Eu já vi Deus fazer com uma pessoa na superfície e vi essa pessoa não sair da presença de Deus. E já vi o contrário, de Deus demorar e a pessoa pegar a bênção e ir embora. Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe se a pessoa está preparada, está pronta para receber, ou se requer ainda mais tratamento. Gostaria eu de falar, e Deus já falou na mesma hora. Gostaria mesmo. Vou ver isso ainda. Mas é claro, Deus vai fazer com aquele que está pronto. Jesus fez muitos milagres, e a gente prestar atenção, muitos não seguiram ele, né? Muitos receberam a bênção, tchau, a bênção, não voltou mais, não acompanhou mais ele, não seguiu mais, porque tudo que ele queria era ser curado. E há pessoas hoje assim. O advogado falou para mim esses dias: eu quero conhecer o Senhor, porque disseram que o Senhor fala e Deus cumpre. Eu fiquei quieto, não falei nem que sim, nem que não. Mas na hora Deus falou comigo. Foi na hora, porque ela acabou de falar, Deus falou: tá vendo? Olha o que ela quer. Ela quer o que eu tenho para dar. Ela quer ser curada. 90% hoje do povo está assim. Não quer ter uma vida com Ele, com Jesus. Não querem. Porque a vida deles são muito cheia, não há espaço para Ele. Mas elas querem. Quando ouve o nome Jesus, que cura, que liberta, que sara, pronto, interessou. Porque Ele cura. Interessou, mas quer a cura. Ele disse: meu pai está trabalhando, eu também trabalho. Mas é claro que Ele vai selecionar. Aleluia. Será que vai tratar todo mundo igual? Não vai tratar todo mundo igual. Não vai. Deus não faz exceção. Quer dizer que Ele acolhe todos. Não vai curar todo mundo. Quem quiser ficar embaixo da graça, vai andar com Ele. Porque Ele só quer ser curado, infelizmente. Um ou outro vai ter umas exceções, né? Que Deus ainda acaba fazendo. Deus é misericordioso. Mas não é todos que Deus atende. Não é. Infelizmente eu tenho que falar isso. O pessoal quer me conhecer. Eu não fiz questão não. Falei, ó, é em outra ocasião. Não tenho, não dá tempo. Pessoa bem sucedida, tem dinheiro. O que ela quer? Ela serve o judaísmo. Falei o nome de Jesus, ela arrepiou. Então, não, se a gente tem de Deus. Então peça para o seu Deus. Se não passar por Jesus, não tem jeito. Se é judeu, infelizmente ela cresceu dentro dessa doutrina, né? Que é o que nós estamos expondo aqui. Somos judeus, os fariseus. Não acreditavam em Jesus, queriam matar, por ver que ele era de fato o Filho de Deus. E envergonhava a lei, envergonhava o sábado que tanto eles amavam. O sábado que tanto eles adoravam. Você fala de Jesus para esse povo, ele se arrepia. Fala, não, ela falou assim: Jesus era um profeta. Eu falei, sim, também era. O profeta dos profetas, era o maior profeta. E é a salvação e a porta. Eu falei, nossa, aleluia. Acabou a conversa. Tá bom, outro dia a gente fala. Então, tchau, Deus. Cortou a conversa. É isso aí. Quer ser curado. Vai buscar um Deus poderoso. Ela crê em Deus, é claro. Mas que ela crê em Jesus, né? Ele é a porta.
Ele é a vida, Ele é a salvação. Glória a Deus. Sem Ele não há. Não tem como entrar sem Ele, né? Aleluia, Jesus. Mas essa é a palavra que o Senhor nos dá. A hora avançou. Deus nos abençoe. Deus nos dê graça que essa semana seja uma semana de bênção. Aleluia. Nós possamos ser curados essa semana. A cura interior. Amém. E tanto nós precisamos e queremos, né? Nós estamos ansiosos pela cura da nossa alma. Aleluia. Né? A cura espiritual. A carnal também eu acredito que Deus está vindo por coisa aí, irmãos. Né? Deus está vindo por coisas aí. Acredito que tem coisas para acontecer esse ano. Vai acontecer coisas esse ano aí que vai arrepiar nossos cabelos. Ontem, essa madrugada, o Senhor falou para mim que vai passear sobre a terra. Eu vi o pé do nosso Deus sobre a terra. Deus vai estar sobre a terra. Não posso falar muita coisa, mas eu vi o pé do nosso Deus sobre a terra. E quando o Senhor desce na terra, deu tudo. E Deus tem a misericórdia de nós. A misericórdia do Senhor nos alcança. Nós possamos estar embaixo das asas dele, né? Porque é o lugar mais seguro nós podemos estar, é embaixo das asas. Fiquemos fiéis, sejamos fiéis a Deus. Então nós vamos ver coisas terríveis. Mas o Senhor é Deus. Ele diz que guardará os seus, né? Aqueles Aleluia. que são de Deus serão guardados, cuidados. Como eu tenho falado, o anjo vai bater na nossa porta para dizer: é hora, vamos. Então temos que estar mais que preparados, mais que prontos. A palavra do Senhor nos dá essa noite. Quem não está pronto, se apronta. Quem não se preparou, se prepara, para não ser pego de surpresa. Olha lá a passagem das prudentes e das tolas. Você está escutando o que Deus está falando e não está pondo em prática, você é uma tola, é um tolo. Depois vai falar: o Senhor avisou. O Senhor está avisando. Já faz tempo que está avisando. Ajeita as suas coisas, ajeita a tua casa, para estar preparado naquela hora. Amém, irmão? Glória a A palavra Deus. que o Senhor nos dá nessa noite. Deus seja louvado.